Olá a todos e sejam bem-vindos ao novo episódio de Friday Game. Hoje tenho para vocês o jogo Porto, um jogo da Mebo, pensado por Orlando Sá e ilustrado por Luís Levi Lima. Um jogo de 1 a 4 jogadores, com uma duração média de 50 minutos e com idades superiores a 8 anos. Vamos então ver o que contém a caixa e as principais regras. Vamos a isto. Então, aqui no jogo Porto, é um jogo da Memo e que, só para vermos aqui um bocadinho da própria caixa, ela tem uma ilustração espetacular, como podem ver. Aproximar aqui um bocadinho e mostrar-vos que ela tem muito detalhe. Então temos aqui representado o Porto com as suas vários símbolos, a Torre dos Clérigos, Sandman, os martelinhos de São João, Francesinha, Vinho do Porto, os barcos rebelos, o cubo, a ribeira, não é? Temos também aqui alguns azulejos, uma guitarra de fado, ou seja, temos aqui muita coisa representada da cidade, a Sé do Porto. Vamos então abrir e mostrar-vos o que contém também aqui todo este jogo e o que é que inclui. Então, abrindo, tirando aqui a tampa, temos então os manuais em português, inglês, espanhol, alemão, várias línguas. Vamos deixar aqui o de português só para demonstração. Temos o tabuleiro, que ainda não vou abrir porque é enorme, e os vários componentes, os telhados, as várias casas, construções das várias cores, cartas de construção, cartas de contrato público, cartas de contrato privado, cartas de referência rápida para os jogadores, nas 4 cores para os jogadores, e aqui os 4 marcadores de cor. E é isto que o jogo contém. Então, vamos começar por abrir o tabuleiro para ver como é que este se apresenta e como é que é. Vamos deixar aqui o mapa. Então, isto basicamente ele tem dois lados. Um lado é só ilustração e o outro é o mesmo lado do jogo. Está difícil? Não, já está. Como podem ver, o tabuleiro é enorme. Ok. E pá, que bom que a câmera apanha tudo. Espetacular. Talvez não apanhe aqui a parte de baixo, que tem aqui umas ranhuras. Não são ranhuras, são uns desenhos, ok? Agora consegue-se ver, onde é colocada a inserção das várias cartas. Vamos deixar assim para vermos o que contém aqui o tabuleiro. Então, temos aqui a Ribeira no Porto, onde é uma zona onde nós, quando vamos ao Porto, temos sempre que passar por lá. É quase obrigatório o local de passagem. Acontece que na construção das várias casas, aquelas casas típicas, era usado as paredes meias, foram aproveitados muita construção das casas, a parede do vizinho para ser a parede da nossa casa. Então daí surge a ideia deste jogo, em que nós temos de construir as casas da Ribeira. Para isso, temos que usar as várias cartas de construção, que serão colocadas aqui em baixo, e que temos então de construir e tentar pontuar e fazer mais pontos ao longo de todo o jogo, completando e construindo casas. Como é que isto se procede? No vosso turno, vocês têm uma de duas ações possíveis para fazer. Vocês podem comprar cartas
cartas de construção, sendo que as cartas de construção irão estar espalhadas ao longo do tabuleiro. E poderão também construir casas, sendo que têm uma destas duas ações. Para preparar o jogo, vocês devem, então, para construir uma casa, vocês terão de gastar cartas de construção. Para preparar o jogo, vamos preparar aqui só as vermelhas, só para exemplificar, em que temos peças de andar e peças de resto de chão. As peças de resto de chão, como podem ver, têm aqui a porta e as outras só têm janelas. As peças de resto de chão têm que sempre ficar em baixo, enquanto que as restantes ficarão em cima. Quando é terminada uma casa, a mesma fica completa com a colocação de um telhado. Então, para a preparação do jogo, vamos separar de todas as cores peças de andar e de resto de chão das diversas cores. E eu vou pô-las aqui. Vamos também colocar os vários telhados nestes espacinhos para os telhados, sendo que aqui existem definições por jogador, ou seja, para 2 jogadores, para 3 ou para 4, e que ao ser retirado este telhado identifica a penúltima ronda, ou seja, irá haver mais uma ronda depois de este telhado sair daqui. Vou deixar assim alguns aqui para exemplo. Depois de preparado o jogo, de distribuídas as cartas de construção, os telhados, as várias casas, temos aqui a Torre dos Clérigos, um pequeno marcador que identificará o primeiro jogador. Temos também as cartas de contrato público, que são cartas que irão ficar publicamente aqui e que serão objetivos que darão pontos a todos os jogadores que conseguirem atingir, e sendo que uma é atingida, é trocada por uma das restantes cartas de contrato público. Além disso, existem também os contratos privados, que iremos depois de explicar aqui o jogo base, iremos lá no fim. Temos também as peças de pontos, que podem ser baralhados e colocados em cada uma das bases, identificando assim um local de início do jogo. Sendo que depois ao ser colocado aqui algo, este ponto passará para um telhado à escolha do jogador, sendo que o ponto só é pontuado quando se chegar ao telhado correspondente. Pronto, temos aqui também os marcadores de pontuação, sendo que para os mesmos, quando chegamos aos 50, podemos utilizar esta ficha que diz mais 50, ou seja, 51, ou se dermos outra volta podemos utilizar o mais 100 e assim mais facilmente identificar quantos pontos é que cada jogador tem. Bem, depois de definida a ordem dos jogadores e de preparado o jogo, sendo que para um jogo iniciante esta será a apresentação do mesmo. Atenção que só temos aqui as casas vermelhas, faltariam colocar todas as outras, sendo que também para 2 ou 1 jogador apenas se utilizam estas casas. Estas estão identificadas com
para 3 jogadores e estas para um jogo de 4 jogadores. Ou seja, quanto mais jogadores, mais conseguimos aproveitar de toda a mecânica e a jogabilidade. Além disso, podem também distribuir estas cartas de consulta rápida para ajudar a saber, cada jogador saber o que é que deve fazer na sua vez. Então, como vos disse, na vossa vez, vocês podem comprar cartas de construção ou construir. Para construir, vocês precisam de jogar cartas de construção, por isso, no primeiro turno, vocês terão de comprar cartas. Como é que funciona a compra de cartas? Vocês podem comprar cartas até um total de um valor de 3. Cada carta está marcada com um valor, 3, 2, 1. Vocês podem comprar 3 cartas de 1, uma de 1 e uma de 2, ou uma de 3. Caso não existam na mesa cartas de 1, só existam cartas de 2, vocês só poderão comprar uma. Pronto. Depois de compradas as cartas, na vossa vez, vocês poderão, construir. Para construir, vocês têm que jogar cartas. Cada número de cartas, o número representa o número de andares a construir e a cor do prédio a construir. No entanto, quando vocês jogam, vocês têm de jogar sempre 2 cartas para construir, em que uma representa a cor e a outra o número de edifício, de pisos. Por exemplo, eu ao jogar assim vou jogar 2 vermelhos. Ou seja, 2 vermelhos eu iria construir, por exemplo, aqui, 1, 2. Sendo que depois passaria os pontos da base para um andar à minha escolha. Estas cartas ficariam descartadas aqui. E esta é a mecânica base de Azul. E é assim que ao longo dos vários turnos vamos então comprando e jogando cartas para assim ir construindo os nossos edifícios na Ribeira do Porto. Sempre que chegamos ao final, vamos buscar um telhado, começando pelo mais à esquerda, e vamos assim terminando os edifícios e avançando na retirada de telhados até chegarmos às últimas rondas, ao último telhado que identifica a última ronda. No entanto, para construir existem regras. Nós só podemos construir um edifício da mesma cor, só poderemos colocar edifícios de cores diferentes ao lado uns dos outros. Um vermelho nunca pode estar ao lado de um vermelho. E da mesma forma não podemos misturar cores. Não posso pôr aqui amarelo no edifício vermelho. Assim como que assim que acabarem as bases, já não poderei começar mais nenhum edifício dessa cor. Vamos ver então como é que se pontua no Porto. Para pontuar, vocês têm vários mecanismos. Sempre que colocam peças de edifício, vocês pontuam 1 ponto por cada peça que coloquem. Além disso, pontuam também 1 ponto por cada peça que já estava nesse edifício e por cada piso que esteja adjacente aos andares que vocês colocaram agora. Imaginando que o jogo se apresentava assim, eu ganharia 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Ou seja, porque estes andares são laterais a estes e vão para cima destes. Ou seja, 2 pontos, mais 2, mais 2. 6 pontos. Além disso, imaginando que caso eu colocasse os 3, podia também completar este contrato que me dá pontos pela colocação de 3 pisos vermelhos. E aí eu recolhia a carta para depois contar no fim o número de pontos. E era colocada uma nova carta aqui.
Existem vários tipos de contratos públicos, uns deles envolvem a construção de pisos de determinadas cores, sendo com o seu número exato, fechar telhados, fechar edifícios, ou mesmo jogar cartas. Jogar uma carta roxa e amarela, duas azuis, duas verdes, desculpa, uma vermelha e uma verde, e por aí adiante, das várias cores, das várias formas possíveis. A outra forma de pontuar é fechar o edifício. Ao fechar o edifício, além de todos os pontos referentes aos pisos, quando o telhado ocupa o local dos pontos, os mesmos vão para a nossa mão e são, no final, contabilizados para dar pontos. Depois de jogarem uma vez ou duas desta forma, vocês podem assim introduzir os contratos privados. Os contratos privados são objetivos para cada um dos jogadores, que serão mantidos em segredo e que irão dar pontos apenas no final do jogo. Há diversos objetivos, sendo, por exemplo, este é colocar um edifício vermelho nas extremidades. Vamos tentar fazer com que aconteça. Ter edifícios adjacentes roxos, amarelos e vermelhos, sendo que por cada sequência desta cor nós ganhamos 4 ou 9 pontos. Aqui está outra semelhante. Aqui ter números iguais de edifícios vermelhos nos dois lados do tabuleiro, ou seja, tem que ser igual e igual, seja do mesmo tamanho, da mesma altura, de um lado e do outro. E este, casas completas de uma cor, em que cada edifício completo de uma cor equivale a um ponto. Uma casa 1 ponto, 2, 2 e 3, 5 pontos. E por aí adiante, com as várias versatilidades que cada um dos objetivos tem. Estes objetivos são distribuídos no início do jogo, 5 objetivos a cada jogador, sendo que o mesmo escolhe 3 e descarta os restantes 2. Esses 3 são mantidos em segredo e são tentados atingir durante o decorrer das várias rondas. Bem pessoal, este foi o jogo Porto. É um jogo muito dinâmico, muito versátil e que joga tanto aqui com a estratégia de recolha de cartas como a colocação de edifícios. Vocês podem depois tentar estragar a estratégia dos vossos adversários, principalmente quando existem as cartas de objetivo público, em que se começa a perceber que existe alguma estratégia por parte dos nossos adversários. Se virmos que eles estão a tentar fazer algo de um lado do tabuleiro, podemos tentar estragar-lhes a estratégia do outro, no caso das sequências, ou até na própria construção de edifícios. Nós só colocarmos um edifício de uma cor, já sabemos que a mesma não pode ficar ali ao lado, por isso podemos então estragar-lhes as estratégias. Além disso, a recolha de cartas também é muito importante e se nós retirarmos e deixarmos só 2, já sabemos que os nossos adversários não conseguirão tirar mais do que uma carta. Bem, é um jogo muito giro, eu acho que ele tem uma arte brutal, as próprias ilustrações, o próprio tabuleiro que vem representado aqui em algumas das cartas é muito giro, bastante colorido, com as várias cores das casinhas, e mesmo em cada casinha há cenas próprias nas janelas, e acho que isto dá tudo uma profundidade e uma beleza muito grande ao jogo. Além disso, há sempre a parte da competitividade, que é o melhor. E existe também a opção jogador solo, que vocês podem jogar sozinhos. Ainda não me debrucei sobre esse modo e provavelmente no futuro irei falar-vos sobre ele. Bem, pessoal, é isto. Eu acho que nós, cada vez que jogamos, ficamos sempre aqui um bocadinho perdidos, a olhar para o tabuleiro, a tentar ver situações caricatas e a encontrar bolas de futebol, bandas filarmónicas, escaladas, o avião da Red Bull Air Race que se fazia lá no Rio.
e todas essas peripécias e coisas que se encontram aqui neste tabuleiro de Porto. Não sei se vocês já conheciam o jogo, se sim, contem por aí quais é que são os vossos histórias engraçadas que tenham tido a jogar isto, quantos pontos é que fizeram o máximo, se lembram assim de coisas assim engraçadas sobre Porto. Bem, e por hoje é isto, por isso fiquem por aí, deixem o vosso like, partilhem o vídeo e vamos continuando aqui também a falar sobre jogos de tabuleiro, que é uma grande paixão nossa também cá em casa, tá bom? Continuação de uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e bons jogos.